Fala, fisioterapeuta, profissional do movimento, deixa eu te falar um negócio. Chega aqui. Pare de enrolar seus pacientes. Então é isso. É isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Então não deixe de assistir até o final. Você vai saber como parar de enrolar e realmente gerar resultado e ter uma carreira promissora. Vamos lá? Muito bem, então meu nome é Bruno Denúcio. Para você que ainda não me conhece, sou criador do Sistema Terapêutico Funcional e autor do primeiro e único livro de treinamento clínico funcional. Gosto bastante dessa área de prescrição de exercício para tratamento e também para treinamento. Eu tenho a formação dupla, fisioterapia, educação física, tenho mestrado, sou docente aí de diversos cursos, pós-graduações e por aí vai. Então, antes de começar a falar sobre como que você pode parar de enrolar, de enganar seu paciente, começar a gerar mais resultados e criar mais autoridade aí na sua área, então peço para você não deixar de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, ajude a gente a divulgar esse conhecimento para que mais pessoas, mais profissionais possam ter acesso a esse conhecimento e aí fazer com que a nossa profissão deslanche ou cresça mais. Então, curta, compartilhe, clica no sininho aí para receber sempre as notificações e aí, vamos lá. Então assim, o que eu vejo? Muitos profissionais, eles têm dificuldade de fazer o básico da sua profissão. O que é o básico? A nossa profissão, nossa graduação, nós aprendemos que primeiro temos que avaliar, interpretar essa avaliação, criar um diagnóstico e depois um programa de tratamento. Você aí que está me ouvindo, está me assistindo, você faz um diagnóstico fisioterapêutico, você escreve ou cria um diagnóstico fisioterapêutico, ou simplesmente você pega o diagnóstico clínico e aplica um programa baseado naquele diagnóstico clínico. Esse é um problema gigantesco. Gigantesco por quê? O diagnóstico clínico muitas vezes é voltado para a consequência e não para a causa. Já cansei de falar isso aqui no meu canal, no meu Instagram, então se você quiser, pode seguir a gente lá também, @BrunoDenucci, lá no meu Instagram. E é o seguinte, muitas vezes esse diagnóstico clínico, ele vem pela consequência. Uma tendinite, uma bursite, uma lesão muscular, estiramento, dor. Por quê? Uma lesão articular, né? Uma condropatia. Por quê? Existe uma disfunção ou alguma coisa que está causando aquela lesão, aquela consequência. Quando nós vamos ao médico, é a função dele, não estou criticando, você vem com aquele diagnóstico clínico após uns exames, após uns testes de bursite, tendinite e por aí vai. Mas qual a causa? É o uso excessivo. Não, mas assim, na minha prática, que trabalho alguns atletas amadores, mas muitas pessoas que praticam esporte esporadicamente ou com uma frequência mais voltada para a qualidade de vida, a gente chama o esporte recreacional ou atividade física recreacional, até a musculação, a gente chama uma musculação recreacional. É difícil, né, a gente pensar que é tão repetitivo assim, que vai ter lesões com tanta frequência. E aí quando a gente vê, não é por o excesso de esforço, de repetição, é porque ele já tinha uma disfunção instalada que não foi corrigida, não foi tratada. Aí, claro, qualquer esforço, qualquer movimento um pouquinho acima do normal, do que está acostumado, na verdade normal é se movimentar mais do que um sedentário, pode causar prejuízo. Então aquele diagnóstico clínico importante para direcionar o seu programa, mas esqueça, você fisioterapeuta tem que ter um diagnóstico fisioterapêutico. Se você não faz isso, basicamente você está tratando uma consequência. Quem consegue tratar uma consequência efetivamente já dá para dizer, dar um ok, um meio joinha, vamos dizer assim, mas quem não está fazendo isso está enrolando ao extremo o seu paciente e muitas pessoas que tratam a consequência acabam que também não trazendo a solução. O paciente procura você porque quer uma solução. Você procura um serviço, seja qualquer serviço, porque você quer uma resolução do seu problema. Você procura comprar um produto porque você quer resolver o seu problema. Você está trabalhando em cima do diagnóstico clínico, você não está resolvendo problema nenhum. Você está enrolando ou resolvendo só uma consequência e não vai atingir aquela causa. Por isso que a gente fala
que são poucos profissionais que se destacam no mercado. E aí o que acontece? As pessoas acabam criticando a profissão, criticando o conselho e por aí vai, né? Mas geralmente vale a pena a gente olhar para dentro e ver o que a gente está fazendo, né? Então, assim, é muito comum o paciente chegar e com uma dor, enfim, daí às vezes ele já foi no médico e o médico acha que é isso, ou no exame não apareceu nada, aí você vai investigar, pois é, né, que ele vai enrolando, vai lá, faz um alongamento isquiotibial, como sempre, e vai enrolando, e vai indo, e volta, e mais uma massaginha, e por aí vai, e você nunca acha a causa. Então, sem uma avaliação detalhada, você não vai conseguir achar essa causa. E mesmo com a avaliação, nossa ciência não é exata. Nós vamos ter que criar um programa em cima daquele diagnóstico fisioterapêutico que nós fizemos, que é baseado em uma avaliação cinesiológica funcional, para criar um programa de tratamento. Mas quem disse que o meu diagnóstico está completamente correto ou certo, né? A gente não sabe. Então eu tenho que testar ele na prática. E eu tenho que deixar claro isso para o meu paciente. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu vou falar com ele, falar, ó, a gente vai testar isso aqui, né? Se der um resultado, a gente segue com um planejamento, né? Aprimorando esse programa. Se não, a gente vai pensar em outras estratégias. Infelizmente é assim. Se a gente for certeiro de primeira, que quanto mais estudo você tiver, melhor, mais você vai ser certeiro. Quanto mais experiência, mais rápido você resolve o problema, mais ele fica satisfeito e ele indica para outros. Agora, se ficar naquele enrola-enrola, aí o que acontece? Ele sai falando que a fisioterapia não resolve, que já fez não sei quantas sessões e vai e volta e continua com dor, ou enfim. E aí você critica a profissão, você critica o conselho, você critica a sociedade, você critica o paciente. E o problema não é esse, o problema é que você não resolve. Olha um outro ponto aqui muito importante, bem importante, presta bastante atenção nisso, que vai ser fundamental. Vamos supor que, vamos falar aqui simples, tendinite, tá? Chegou o teu paciente e você vai fazer uma avaliação. Vamos supor que você faz a avaliação, né? Que são poucos que fazem, mas enfim, vamos fazer uma avaliação. Você só conhece lesões musculares, você não sabe que existe tendinite, não sabe, você nunca ouviu falar de tendinite no mundo. Como é que você vai dar um diagnóstico ou achar que ele tem uma inflamação se você não conhece sobre a inflamação, por exemplo? Tendinite é o diagnóstico clínico, tá? Mas vamos falar do fisioterapêutico. Então você não sabe que existe inflamação, ok? Então você vai lá, vai fazer um diagnóstico, você nunca vai falar que ele tem inflamação, diagnóstico cinesiológico funcional, né? Diagnóstico fisioterapêutico, você vai falar que ele, sei lá, tem dor muscular. Né? Se você não sabe que existe a tendinite, que existe a inflamação no tendão, você vai falar, não, teu problema é muscular, vamos tratar aqui o músculo. Você está com uma diminuição de amplitude de movimento, com encurtamento, com dor por causa de um problema muscular. Né? Bem ali na parte do ventre, né? Não pensando nos tendões. Ou ainda, pode pensar nos tendões, mas o problema dele é articular. Mas você não sabe que existe problemas articulares. Então você vai falar para ele, ó, o teu problema aqui no músculo, nos tendões, e nós vamos trabalhar em cima disso. Você entende isso? Quanto mais você conhece de possíveis alterações, lesões, doenças, seja qual for a sua área, melhor. Eu gosto muito de usar o exemplo lá do Dr. House, né? O Dr. House, ele era um campeão dos diagnósticos, né? Só que como é que ele achava aquele diagnóstico que ninguém achava? Porque ele conhecia uma doença que ninguém conhecia. Então não tem como você dar um diagnóstico de uma coisa que você não conhece. Como é que você vai dar um diagnóstico fisioterapêutico, né, cinesiológico funcional, se você não sabe a relação do tornozelo com a sua coluna, com o quadril, com a escápula, se você não sabe a interconexão, né, facial, se você não sabe onde está o músculo, a origem, a inserção e sua ação e função em um determinado movimento, porque ação é diferente de função, né? O músculo ele pode ter função de agonista, antagonista, sinergista, estabilizador e neutralizador. E eu preciso de uma coordenação neuromuscular para que essas funções estejam sendo executadas de maneira correta com cada grupo muscular durante o movimento. Então, se você já tem dificuldade da anatomia, já está ruim, bem ruim. Se você só sabe a anatomia
que a gente aprende na faculdade, que não é anatomia funcional que eu chamo, que é lá origem, inserção e ação, se você não sabe interpretar dentro do movimento qual a participação de cada grupo muscular, fica difícil. Fica difícil você dar um diagnóstico cinesiológico funcional, uma alteração de mobilidade de quadril. Eu fiz um teste e vi que tem uma alteração de mobilidade. Ok, essa alteração de mobilidade é por conta de tecidos moles ou eu tenho uma alteração estrutural aqui do meu quadril? Uma alteração anatômica? São coisas diferentes. Como é que eu faço para interpretar isso? Tem os testes. Mas se eu não conheço a existência dessas alterações anatômicas ou alterações de tecidos moles, encurtamentos musculares, como é que eu vou testar? Como é que eu vou dar um diagnóstico disso se eu não sei que isso existe? Então veja como isso é complicado. E ó, o que eu estou falando aqui não é nada mais do que a simples execução da profissão. Simples execução da profissão de um fisioterapeuta. Quando a gente vai lá pegar o diploma, a gente jura lá que a gente vai fazer o melhor pelo paciente e nós temos a obrigação de fazer uma avaliação, dar um diagnóstico cinesiológico funcional, diagnóstico fisioterapêutico e depois criar um programa de tratamento. Se você já não está fazendo um diagnóstico, nem avaliação, como é que você vai dar diagnóstico? Esse é um grande erro. Os pacientes chegam, daí você fala, vem com os exames, você olha o exame, aí você fala, você tem uma diminuição da amplitude do movimento do ombro por causa da tua tendinite, que está causando dor, e você dá se é que dá um diagnóstico fisioterapêutico, mas você dá sem avaliar. Não tem como. Não tem como. Tá? Então, veja a importância disso. E aí o que acaba acontecendo? Vai enrolando. E vai enrolando. Mais um atendimento, e depois mais um, e aí você não sabe muito bem o que fazer, e vai lá, faz uma massaginha, massagem gostosa, relaxa, o paciente volta no dia seguinte. Aí faz lá uma mobilização, e essa mobilização, qual o objetivo? Tem um porquê disso? Sei lá, estou mexendo ali, vamos ver se dá resultado. É claro que os programas eles têm que ser aplicados, se não der resultado a gente retorna, mas esse programa ele tem que ser criado com raciocínio, e esse raciocínio tem que ser baseado em uma avaliação. E eu só vou ter esse raciocínio se eu entender de uma base, que eu tenho anatomia, fisiologia, por aí vai. E ainda mais tem que conhecer essas disfunções. Se eu não conheço disfunções, não conheço lesões, não conheço doenças, como é que eu vou dar o diagnóstico, né? Se eu não sei, por exemplo, que um ombro pode influenciar na minha lombar, posso ter dor lombar por causa do ombro, posso ter problema no joelho por causa do tornozelo, enfim, posso ter problemas de postura, cifose, hipercifose torácica com projeção anterior de cabeça por causa de uma respiração acessória. Se você não sabe de tudo isso, fica difícil você tratar ou dar um diagnóstico, né? Por mais que você até conheça aí de hipercifose e tal, mas qual a causa dessa hipercifose, né? Então fica difícil. E aí, de novo, vai enrolando. Se você vai enrolando, você não gera resultado. Se você não gera resultado, você não agrega para ninguém. Você não é um profissional indispensável. E o que acontece? Não tem muitos clientes. Tem fila de espera lá na frente, pessoal ligando, querendo marcar a consulta com você? Não tem, porque não é uma profissão que falta profissionais em relação à demanda, tá? A gente tá ganhando notoriedade, tá crescendo, mas, por exemplo, o médico, hoje, ele já diminuiu bastante isso, mas ele ainda consegue se formar e já aparecer clientes. Se ele se conveniar aí com algum plano de saúde, enfim, as pessoas procuram lá, encontram ele e vai lá se consultar, porque tem muita demanda, né? E talvez ainda faltem alguns profissionais, mais especialidades, né? Porque hoje tem muito médico por aí. Então, de novo, não estou desmerecendo nem o físio nem o médico, pelo contrário, não estou dizendo que é mais fácil nem que é mais difícil. O médico tem que estudar, inclusive, muito mais anos para ter a sua formação regular, né? Eu digo mais anos porque eu estudo faz, sei lá, desde os meus... né, quando eu entrei na faculdade, então são quase 20 anos que eu estudo e não vou parar de estudar nunca, porque eu preciso sempre manter atualizado e conhecer essas disfunções, essas lesões, essas doenças, para aí eu poder dar um diagnóstico correto, preciso e gerar um programa de resultado. Se eu não gero esse programa de resultado, então não tenho como o paciente indicar para outros e se manter comigo. E o que acontece? Profissão difícil. A fisioterapia não dá dinheiro. Eu conheço alguns médicos que vivem numa situação como essa. Daí as pessoas falam, a medicina dá dinheiro, né?
Talvez porque ele consiga cobrar um pouco mais, porque a profissão já existe há mais tempo. Né? Mas hoje, assim, eu vejo, vamos falar advogado, qualquer profissão. Não tem profissão que dá dinheiro, tá difícil, né? Então, na verdade, o profissional que consegue ter resultado é o profissional que ganha mais. É aquele profissional que agrega, que agrega valor, entrega algo. Não adianta você contratar um advogado que nunca ganhou uma causa, daqui a pouco ele não vai conseguir cobrar mais caro e nem vai ter cliente, porque nunca ganhou uma causa. Em quantos anos de profissão? 10 anos de profissão? Sei lá, estou inventando, né? Mas aí o problema é esse, né? Se você continuar enrolando, você não gera resultado. E olha só esse exemplo aqui, que curioso, né? Tenho vários colegas, tanto da fisioterapia quanto da educação física, aí resolve, não, vou embora daqui, vou morar fora do país. Ok, desejo seu, quer morar fora, perfeito. Mas muitos vão por questões profissionais. Porque lá eu vou ganhar dinheiro. Cara, esquece isso, esquece. E dele vai ganhar dinheiro lá, o que ele vai trabalhar lá fora? Vai trabalhar não desmerecendo, mas ele vai trabalhar de babá, de lavacar, de trabalhar em obras, vai trabalhar, enfim. Mas ganha assim muito mais. Ganha mais porque ele faz a conversão, né, do dólar, do euro, seja lá o que for que ele vai trabalhar. Né, e isso aqui gasta assim também. Mas daí ele não consigo juntar o dinheiro, porque ele vai para lá com uma mentalidade de uma vida minimalista e guardar o dinheiro. Só que quando ele está no Brasil, não. Está no Brasil, ele não quer ser garçom, babá, seja lá o que for, né? Não quer guardar dinheiro, quer curtir, quer, né, trocar de carro, não sei o que lá, não quer viver uma vida minimalista, mas ele vai para fora com esse intuito. Cara, então, na verdade, veja, não é o ir para fora, a profissão, não sei o que lá, é o comportamento da pessoa. Tem isso, tem um pouco, porque nessa conversão aí também a gente ganha a diferença, né? Ainda mais hoje, você vai para fora, você guarda em dólar ou euro, quando você converte para o real, né? Quando a gente está gravando esse vídeo aqui, o euro está mais de R$ 6, o dólar está 5 e pouco. Né? Mas enfim, a questão não é essa. Tá? O problema, pessoal, a gente tem que olhar para dentro. O problema é interno. O país é difícil? Lógico que é. É um país subdesenvolvido. A gestão é ruim? É. Mas a culpa... Não. Daí a responsabilidade do que acontece na sua carreira, na sua profissão, na sua vida é sua. Não jogue para terceiros. Isso é muito comum. E um dos pontos que eu acho fundamental da sua carreira é esse. Para de enrolar. Se for para ficar enrolando, então nem vai lá pegar o diploma, jurar, dizer que você sempre vai fazer o melhor, que você sempre vai se esforçar para fazer o melhor. E também não critique a profissão, falando que a profissão não dá certo. Então vamos aí. Quantas horas você estuda por dia? Não, mas eu nem estudo todo dia, como assim? Então, tá vendo que já encontramos um problema, né? Não tenho 15 minutos para estudar por dia? Duvido. Eu falo para meus alunos na graduação, estude um músculo por dia. Entra na internet, olha origem, inserção, ação e inervação. Por dia. Depois de um ano, 365 músculos. Esqueci. Claro que vai esquecer. Depois você vai revendo. Né? Você não gasta 5 minutos para estudar um músculo por dia. Né? Estuda um sistema de fisiologia por mês. Pega o sistema cardiovascular, estuda por mês. Calma, não tenha pressa. Agora, o que é inaceitável é não estudar todos os dias. E por que as pessoas não fazem isso? Porque não tem um planejamento. Então aqui vai a dica, a sacada desse vídeo. Você vai, pega um papel, faz uma agenda nesse papel, ou pega qualquer aplicativo do celular, até agenda que já vem aí no teu celular, e coloca lá planejamento seu diário. E em vez de você chegar em casa, ligar a TV e ficar procurando alguma coisa que tenha interesse, já deixa programado. Se você quer o teu lazer, você já sabe o que você vai assistir. Não perca tempo ficar procurando, trocando canal. Você já vai lá e já vai ser direto. Agora, tal hora eu vou chegar em casa e vou estudar 15 minutos. Ou vou ler tantas páginas. Ou vou ler um artigo por semana. É o mínimo para você conseguir ganhar, de novo, aquele conhecimento
de base, conhecer novas lesões, doenças, entender sobre o movimento, e aí teus clientes chegam, parece que assim, ó, parece que a cabeça abre, começa a ver uma luz no fim do túnel, aí você começa a gerar resultado, ele fica satisfeito, indica para outro, daqui a pouco indica para outro, e assim vai indo. Porque as pessoas, assim, já passaram por vários profissionais e não tem o resultado que ela queria. E de repente, se ela acha alguém que dá resultado, que é menos de 1% nessa multidão de profissionais, né? Que eu falo, 99% ou até mais de 99% dos profissionais, principalmente, né, da fisioterapia, que eu conheço, da fisioterapia, da educação física, eles não fazem isso. O mínimo, conhecer base, fazer uma boa avaliação e criar um programa. Se esse programa não dá resultado, tentar adaptar esse programa. A maioria cria um programa e deixa. Vai embora. 3 meses fazendo a mesma coisa. Né? Já falamos um pouco sobre isso em outro vídeo. Né? Então, procura aqui no meu canal, assiste lá. Quando a gente fala aqui de periodização, planejamento. Se você não planeja, fica sempre fazendo a mesma coisa, se torna monótono. Então eu falei sobre 2 pontos aí fundamentais para a sua carreira, monotonia e resultados. Assiste lá que vai ser muito interessante. Então, você, de novo, ó, você que está aí me assistindo, eu espero que a partir de agora você pense bastante, reflita bastante sobre esses conceitos e para de enganar ou enrolar seu paciente. Eu sei que muitas vezes não é de propósito, você não faz isso por mal. É lógico que não. Mas você entende que no fundo, o que nós acabamos fazendo é enrolar ou enganar o paciente? Outra coisa que eu acho importante, seja verdadeiro. Você não sabe, fala que não sabe. Não sei, vou pesquisar, ok? Ok. Vamos tentar? Vamos juntos tentar resolver o seu problema? Vamos. Eu vou pesquisar, pesquisei e encontrei isso, tá? E seja rápido, né? Ágil. Vamos, coragem, resultado, né? Tem que ser ágil. Então, você conversou com ele, não sabe o que fazer, vai lá, pesquisa, no outro dia você já apresenta para ele, pesquisei isso, podemos tentar essas... Vamos tentar, se ele confia em você, e assim vai indo, e você pode ir trazendo mais resultados, tá? Então, não esqueça disso, separa aí minutos do seu dia para dar uma lida em alguma coisa, estudar, assistir um vídeo de um exercício novo. O vídeo, tem muita gente explicando, como esse vídeo que você está assistindo agora. É um vídeo de aproximadamente 30 minutos, mas se você não tem esses 30 minutos no dia, assista metade um dia, metade no outro. E se quer mais conteúdo ainda para você melhorar a sua profissão e parar de enrolar e enganar, né, os seus pacientes, clica aí, se inscreva e assista aos nossos vídeos, que tem muito conteúdo aqui gratuito e muito conteúdo aplicável na prática, tá? Então é importante que você também consiga transpor tudo que você está estudando para a prática, para uma aplicação. Se você só estuda e não sabe como aplicar esses conceitos, aí fica complicado. É por isso que a gente criou e desenvolveu aí os nossos cursos, treinamento clínico funcional, sistema terapêutico funcional, a própria liberação miofascial não é mais ficar lá só liberando, tem todo um raciocínio clínico por trás, porque eu sempre tive essa dificuldade, nunca aprendi isso, nunca me ensinaram, talvez porque os próprios profissionais, professores, não sabiam, porque cada um é de uma área. Então o professor de fisiologia, ele está lá falando sobre fisiologia, ele é doutor em fisiologia, mas a formação dele nem é fisioterapia, e o cara não sabe como aplicar aquele conceito na prática. Fica difícil, né? E aí eu tenho aula lá de farmacologia com uma farmacêutica lá, bioquímico, então, como é que isso pode ser usado na fisioterapia? Né? Quando a gente tem profissionais médicos dando aula pra gente, como professores, é mais próximo de nós, então a gente consegue entender um pouco melhor, mas mesmo assim ainda, às vezes, não é muito aplicável. E o que eu tive que fazer? De repente, um dia, me deu essa sacada e eu falei, bom, tudo que eu vou estudar agora, eu vou tentar correlacionar ou puxar de alguma forma para a minha prática do dia a dia. Estou estudando a parte bioquímica da célula. Para que eu preciso entender isso? Eu sei que eu preciso entender isso porque depois eu vou entender isso e entender isso. Por exemplo, sistemas energéticos, metabolismo, como que eu vou ajudar, por exemplo, um diabético com a parte da glicemia, e como é que é o metabolismo glicêmico, né? Quais as vias que nós temos? Então eu sempre fui buscando essa aplicação prática. Então você já fez a primeira etapa desse vídeo, que é o seu planejamento, estudar todo dia um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não sei, se planeje para isso, não
fuja, né? Siga a risca o teu planejamento. Se você já fez isso, agora você vai pegar e pensar como que você vai aplicar esse conteúdo na prática. Porque senão também não vai ter resultado. O conteúdo ele deve ser sempre aplicado. E é isso que nós fazemos, né? Hoje você pode ver aqui alguns vídeos nossos, nós trazemos isso mastigado, falamos sobre a isometria. Assiste lá o nosso vídeo, a isometria, como aplicá-la na prática, porque a gente aprende lá alguns conceitos teóricos e não sabe a ideia de como ela pode ser eficiente para várias outras coisas além do que trabalhar a resistência do músculo, né? Então, tem esse vídeo aqui também, pode assistir lá. A gente fala sobre 3 pontos fundamentais em que a isometria vai te ajudar nos tratamentos, nos programas de tratamento. Então, procure buscar essa aplicação prática daquilo que você estudou, para você conseguir ter resultados e parar de enrolar ou de enganar seu paciente, tá? Então, vamos lá, recapitulando tudo que a gente falou aqui. Você tem que parar de enganar, ou enrolar, ou gerar resultados, né? Primeiro, a avaliação. Eu gosto de fazer essa avaliação antes de procurar o diagnóstico clínico, olhar os exames. Faz a avaliação, depois você olha os exames complementares. Depois dessa avaliação, você vai ter que ter um diagnóstico fisioterapêutico. Qual que é o diagnóstico fisioterapêutico? Quais as alterações cinesiológicas? Tem alteração de amplitude de movimento do ombro e a lesão dele no ombro. Tá, mas e o resto? Então veja como é que está a mobilidade, falta de estabilidade, tem uma alteração postural, dor, por aí vai. Tudo isso é diagnóstico fisioterapêutico. Depois que você deu o diagnóstico, você vai traçar um programa de tratamento. Você vai aplicar e vai ter que mensurar para ver se está dando resultado ou não, nem que seja subjetivo. Eu mensuro com vários testes que são subjetivos mesmo, mas a gente consegue ver essa melhora, né? Porque difícil a gente ter coisas de quantitativas muitas vezes, né? Alguns testes sim, outros testes não, são mais subjetivos, tá? Depois disso, depois que você fez essa avaliação toda, o diagnóstico, criou um programa de tratamento, né? Aí você já tem esse roteirinho, né? Você vai começar a separar no seu dia 5, 10, 15, meia hora, 1 hora, quanto você tiver todos os dias para ler um pouco sobre avaliação, né? Sobre tratamento e sobre o diagnóstico. Você tem que ler sobre esses assuntos, sobre a base, sobre entender a anatomia, a fisiologia, para você conseguir melhorar aí o seu arsenal de lesões, de disfunções e também de técnicas para você aplicar e gerar um programa de resultado. E aí tudo isso que você está lendo, você tem que aplicar na prática. Então parece simples aqui, fazendo um resumo aqui desse vídeo, simples e fácil, né? Mas não é, né? Só para você ver sobre avaliação, tem muita coisa que você tem que estudar. E tem muita coisa que você não vai entender da avaliação porque falta base. Anatomia, biomecânica, né? Então tem que rever esses conceitos. Então você vai começar a estudar e vai tendo que voltar para trás, né? Voltar para trás é bom, mas vai ter que voltar para conseguir rever esses outros assuntos para que você consiga entender o que vem para frente. E aí você vai cada dia um pouquinho, e aí também vai ficar mais claro de você entender como aquele assunto pode ser aplicado na prática. Porque você já começou da prática, você já começou estudando a avaliação ou o tratamento, mas aí te faltou alguma coisa, você volta, aí te faltou, você volta, te faltou, você volta. Quando você vê, você está lá dentro da célula já, revendo lá a biologia celular, molecular. Mas porque você começou aqui, na prática, então você vê que tem uma ligação. Se você começar a pegar agora, abrir um livro lá de fisiologia e começar a estudar a base, talvez já vai te gerar uma monotonia, você vai se encher o saco, vamos dizer assim, né? Se você não gosta, que nem eu, sou apaixonado por fisiologia, mas se você não gosta, vai te encher o saco, você vai abandonar, porque você não vê aplicabilidade para aquilo. Então começa ao contrário, né? Começa a pensar agora o que você pode fazer mais para o seu paciente, que você já tem aí, começa estudos de caso, e aí você vai voltando, vai buscando. O que mais que pode ser? Digita lá os sintomas, uma dor anterior no quadril, que não sei o que lá, de manhã, ou quando faz a flexão do quadril e vai estender, sente um estalo e dá uma dor anterior, e blá blá. Vai buscando lá, daí começa a achar algumas possibilidades, vai lendo essas possibilidades. Daí, mas putz, tá falando ali que pode ser um elipsose, uma alteração da cabeça do fêmur. Volta lá e vai buscar as lesões que tem na cabeça do fêmur, as alterações anatômicas. Ilipsoas, quem que era o ilipsoas mesmo? Onde ele começa, onde ele termina, qual a ação, qual a função, cadeia aberta, cadeia fechada, qual a sua inervação, né? Se eu tiver um problema aí de inervação neurológico, posso estar afetando a função desse músculo também. Tá vendo? Aí você vai trazendo isso para a prática. Então,
Essa é a dica final aqui, ó, para você, recapitulando tudo que nós falamos nesse vídeo, faça isso e aí você vai conseguir gerar resultado, parar de enrolar e trazer mais uma, e massaginha, e massaginha. Não que a massagem não seja eficiente, pelo contrário, eu já cansei de falar isso. Eu dou curso de liberação miofascial, que é uma técnica de massagem, mas só ela não resolve. E você tem que saber aplicar, onde você vai aplicar, quando, intensidade, tempo, como, né? Vai ficar aplicando isso pro resto da vida e sempre igual, sempre na mesma região. Então, cuidado. Se você gostou desse vídeo, então eu peço mais uma vez que você curta aqui esse vídeo, dá um joinha para nós, não custa nada, compartilhe com pelo menos um fisioterapeuta para a gente divulgar esse conhecimento, para as pessoas terem essa consciência de como estudar, de que tem que estudar e aplicando na prática. Então compartilhe com ao menos um fisioterapeuta para a gente poder fazer com que a profissão cresça ainda mais. Se inscreva aqui no meu canal, não deixe de clicar no sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima e um grande abraço.